noite. Obrigado pelo coral, pela música. Primeiramente, parabéns, para casa. Quantos anos? 35. 35 anos, né? Olha, um marco, assim, um movimento, né? Quando uma casa dura muito tempo, imagina 35 anos, é uma velhinha mantendo aceso durante 35 anos, é uma vitória para todos, né? Os que vieram anteriormente, os que estão aqui agora, então é sempre, cada vez que a gente tem mais um aniversário de uma casa, é um motivo de alegria para todos, né? Principalmente o movimento espírita, que sabe que tem pessoas de bom coração querendo ser o mais cristão possível, que a gente consegue ser nesse nosso momento evolutivo. Bom, como foi dito, foi proposto para a gente que conversasse um pouquinho sobre justiça divina. Se a gente parar para olhar esse momento que a gente vive, parar para olhar o mundo ao nosso redor, né, a nossa sociedade aqui mesmo, né, Piuí, Vargem Bonita, de onde eu sou, a gente começa a olhar tantas coisas acontecendo, né, de uma maneira geral. Nós estamos vivendo uma época de guerras, né, em vários locais. Estamos vivendo uma época de muita violência aqui no Brasil mesmo, né, em vários locais. Violência contra a mulher, contra as minorias, né, contra a própria natureza. A gente tem visto muito aí essa questão. Enfim, quando a gente olha a sociedade, quando a gente olha ao nosso redor, muitas vezes a gente pergunta assim, mas onde está Deus em tudo isso que está acontecendo? A gente fala assim, mas cadê a divindade? Cadê aquele Deus de amor, de misericórdia, de sabedoria? Às vezes é uma pergunta que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente possa até encontrar a resposta. Não, Deus sabe o que faz. Até o momento que a gente cai numa situação onde a gente se acha injustiçado pela vida. A gente fala assim, nossa, mas por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? E é nesse instante que a gente percebe que não conhece o que realmente é justiça divina. Eu acredito, talvez com a margem muito pequena de erro, de dizer que nenhum de nós que estamos aqui compreendemos perfeitamente o que é justiça divina. E a gente não compreende até por uma razão relativamente simples, né? Nós somos espíritos que ainda necessitamos de encarnação. Então, por essa própria condição de estarmos tendo que passar pela prova da matéria, né, o que normalmente indica que nós temos pouca visão da nossa natureza de espíritos imortais, faz com que a gente tenha dificuldade de entender a justiça divina. E um outro aspecto que também dificulta é porque o que nós temos como base, né, de justiça, a gente fala em justiça, qual que é o comparador que nós podemos ter sobre justiça? Só pode ser a justiça do homem, que é que a gente conhece, está no nosso dia a dia, que a gente se submete a ela, porque todos nós estamos submetidos a cumprir as leis. Então a gente, quando se fala em justiça, a gente tem aquela figura da justiça humana. E o que a justiça humana é, de maneira bem resumida, né? O que a justiça humana faz o trabalho? Quando uma pessoa infringe uma regra, né? Uma regra que a sociedade determinou que não deveria ser infringida, né? Há uma punição. A pessoa é tirada do convívio social. Então a justiça humana basicamente tem essa dinâmica. Nós, como sociedade, determinamos o que é certo, o que é errado, que são as leis, né? E a partir daí, um outro poder, né, que é o judiciário, quando alguém infringe aquela lei, aplica a ele a pena que está prevista lá, a coerção que está prevista, né? Então, o que é a característica da justiça humana? Ela olha o ato, né? A pessoa não pode roubar, a pessoa não pode matar, não pode furtar e assim por diante.
ela olha o ato. E normalmente, né, quem aplica, quem é o julgador, é alguém exterior, o juiz. Então, quando a gente infringe uma lei humana, nós vamos diante do juiz, que faz a análise se nós realmente infringimos ou não e qual seria a nossa punição. Então, as duas principais características, tá? A lei se foca no ato e ela é avaliada o seu cumprimento ou não por algo externo, pelo poder judiciário. É uma característica. Então fica muito difícil a gente entender uma justiça divina, porque ela foge totalmente desse padrão. O que é a justiça divina em si? Em Ezequiel, eu até trouxe anotado aqui, capítulo 18, versículo 23, no livro de Ezequiel, está lá no Velho Testamento, ele falando, né, ao povo de Israel, ele fala assim, ó: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Traduzindo a palavra de Deus, né? Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não. Desejo antes de tudo que se converta dos seus caminhos e viva. Então essa é a vontade de Deus. Ele não quer a punição, ele não quer o castigo, né? Ele simplesmente quer que nós percebamos a grandiosidade da sua criação e as leis naturais que regem. Tá? Não existe nenhuma lei, por exemplo, proibindo alguém de pular de um prédio de 10 andares. Alguém já viu uma lei dessa? Não tem. E ninguém, a não ser em casos extremos, né, de doença mental, depressão, ninguém pula. Mas existe uma lei dizendo assim que o idoso e o portador de necessidades especiais não pode ter uma vaga preferencial. Mas nós insistimos lá, não é só 5 minutinhos que eu vou parar aqui. Não é assim? Só 5 minutinhos. E a gente acaba infringindo a lei. Tá? Então, a lei natural funciona mais ou menos da mesma maneira. Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, criou uma lei de existência entre todos. Tá? E o não cumprimento dessa lei acarreta alguma coisa. Mas o principal dessa dinâmica da criação divina, porque nós que somos espíritas, quando a gente abre, né, o livro dos Espíritos, lá fala, dando as características de Deus, né, soberanamente justo e bom. Tá? Justo e bom. Como que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo bom? Como que ele pode ser? Se ele tivesse que julgar um a um, que também é outro engano, porque a gente compara a lei de Deus ou compara a justiça divina como nossa justiça, onde tem um juiz. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, que também está lá no livro dos Espíritos, ele criou as leis divinas, que não precisa de juiz, que não precisa de nenhuma corte, ao contrário do que muitas vezes a gente é ensinado a pensar, né, que um dia nós vamos ficar diante de Deus, ou diante dos anjos, ou diante dos espíritos superiores, ou diante de Jesus, e ele vai nos julgar. Você fez isso certo, você fez aquilo errado, que é um engano, porque isso é da lei humana e não da lei divina. A lei divina, ela tem uma característica muito maior. Tá? E qual que é a característica dela? Exatamente o contrário da lei humana. A lei divina não se preocupa com os atos. Como? Quer dizer que aquele mandamento não matarás não está valendo? Tá. Mas ela não se preocupa com o ato de matar. Ela se preocupa com aquele que matou. É o que ele diz aqui. Eu não quero a morte do ímpio. Eu quero que ele se converta. Então a justiça divina começa a mudança nesse aspecto. E a gente tem dificuldade, porque o que nós nessa sociedade às vezes tão consumista, tão violenta, tão egoísta,
o que a gente logo pensa de alguém que erra? Tem que ser preso, tem que morrer mesmo. Quando na realidade Deus está preocupado. Cada vez que a gente vê esses programas e vê um marginal ali cometendo um engano, a gente tem que lembrar que Deus está preocupado com ele. E ele está tão preocupado com ele que ele fez que tem uma outra característica nas suas leis. Ninguém será julgado por nenhum ente, espírito, anjo, e nem mesmo por Deus. Deus não vai julgar ninguém. Pode ter certeza. Porque ele, na sua criação e na sua sabedoria, ele criou aquele juiz que ninguém pode enganar. Aquele juiz que não adianta fazer carinho de que, eu não queria fazer. Não adianta fazer aquela falsa promessa, eu nunca mais vou fazer isso. Porque o grande juiz que administra a justiça divina somos nós mesmos. É a nossa consciência. Nós é que seremos os juízes dos nossos atos. Aí a gente pode pensar, mas que bom, né? Porque eu sei por que eu erro. Exatamente. Você sabe por que erra. Mas você sabe a consequência do seu erro? Porque muitas vezes a nossa justificativa dos nossos erros é uma desculpa que nós estamos dando para a nossa própria consciência. Já viu quem lembra assim, quando era mais novo, que a gente fazia uma bobagem, que o pai olhava para nós, a gente logo ficava pensando numa desculpa, né? A desculpa mais farrapada, a gente sabia que não ia colar, mas a gente precisava falar. Ao menos, não para convencer o outro, mas para tentar aliviar nossa própria consciência. Então a característica da justiça divina é exatamente o que ela difere da justiça humana, é justamente essa característica de ela ser voltada não para o ato, mas para o ser que comete aquele ato. E que o seu julgamento não vai ser exterior, vai ser interior. E para que a gente possa saber como lidar com essa justiça divina, porque na justiça humana, né, quando a situação aperta, a gente logo acha alguém, né, que entenda de lei, que normalmente é o advogado, né, para interpretar a lei da maneira mais favorável para a gente, que é o que o advogado faz. Né? Ele não inocenta nem culpa ninguém, ele tenta encontrar na lei a interpretação mais favorável para aquele que errou. Então é o que a gente corre para fazer quando a gente tem qualquer problema. Mas e a justiça divina? Quem que é o nosso advogado? É o mesmo que é o nosso juiz, a nossa consciência. E para que ele possa exercer o seu trabalho, nós precisamos conhecer as leis. Quais são as leis de Deus? A gente logo pensa nos 10 mandamentos. Né? Mas há algo muito mais profundo e muito mais amplo na lei divina do que simplesmente as palavras, simplesmente aquilo que está lá. Obviamente, como na nossa conversa hoje é rapidinha, né, é assim bem concisa, nós não vamos tratar de todos os assuntos, mas no livro Céu e Inferno, tá, da codificação, nós temos lá no capítulo 8 um item, né, chamado assim, Código Penal da Vida Futura. Tá? Então eu aconselho a todos, né, que possam fazer uma leitura de vez em quando. Eu deixo até marcadinho aqui, de vez em quando a gente dá uma rememorada nos artigos, e aqui Kardec colocou de forma de artigo mesmo, como está aqui, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, como se fosse num formato de um código, aonde ele foi enumerando aquilo que ele considerou que são os artigos da lei divina, que a gente precisaria saber para não infringi-lo, precisaria saber para poder nos defender do juiz talvez mais implacável que existe, que é a nossa própria consciência. Tá? Então, só para a gente refletir um pouquinho, como eu disse, a gente não vai conseguir ver todos os artigos, mas só para a gente refletir um pouquinho,
Eu trouxe alguns aqui, que eu pensei ali de todos que tem, só para a gente entender a dinâmica, né? Como é que funciona a justiça divina e como é que funciona a lei divina. Então vamos lá pelo artigo 1º. Artigo 1º do Código Penal da Vida Futura. A alma ou o espírito, o que ele está falando? Não importa se você está encarnado ou desencarnado, não importa. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, o que ele está querendo nos dizer? Primeiro, né, informação muito importante, como eu disse já, não importa se está encarnado ou desencarnado, a lei se aplica. Segundo, as consequências normalmente vão se dar na vida espiritual. Pode até ocorrer na vida material, mas em consequência da vida espiritual. Isso também nos dá uma outra informação, que muitas vezes a gente olha, né, ao nosso redor e fala assim: nossa, uma pessoa tão boa, sofrendo tanto, uma pessoa tão má, né, tendo tudo de bom e do melhor. É porque a nossa visão é assim, muito pequenininha. A gente não consegue ainda a amplitude da visão do espírito superior, tá? Mas o que ele está nos colocando aqui? Que a consequência de todos os atos nossos está diretamente proporcional, ligado proporcionalmente à nossa imperfeição ou não, mas principalmente, né, o estado de pureza ou impureza, de perfeição ou imperfeição que nós adquirimos durante a nossa encarnação. Então, aquela história de eu sou assim mesmo, né? Tudo bem, pode continuar sendo assim mesmo, mas aquilo que você não conseguiu melhorar em si mesmo é imperfeição, e se é imperfeição, tem uma consequência. Mas minha imperfeição é tão bobinha, tudo bem, vai ter uma consequência bobinha, né? Agora, bobinha lá no plano espiritual, não sei dimensionar o que é não, tá? Não sei se é 50 anos no umbral, eu não sei, vai ser bobinha também, mas de acordo com a imperfeição que a gente tem. Então, o que nós estamos fazendo aqui encarnados? Nós estamos procurando lapidar as nossas imperfeições, diminuí-las, e ninguém é melhor do que a gente para conhecê-las, né? Tem uma brincadeira, né, que eles gostam de pôr na internet: se você for falar mal de mim, me chama, porque eu me conheço tão bem, né? Tenho tanta coisa para falar. Então a gente se conhece muito bem, a gente sabe as imperfeições. O grande problema é que a gente tenta sempre justificar. A nossa imperfeição, ela sempre tem um motivo, e obviamente tem que ter, tudo tem um motivo. Mas o que nós não podemos esquecer, que por a gente saber o motivo da imperfeição, não significa que ela está resolvida, porque ela continua sendo uma imperfeição. Se eu tenho o hábito do tabagismo, mas a minha família toda fumava, eu aprendi a fumar, beleza. Mas vai morrer de efizema pulmonar do mesmo jeito. Não é porque você sabe o motivo que aquilo vai te auxiliar. O motivo é o primeiro passo para que a gente possa se modificar. O motivo é o primeiro passo para que a gente possa entender o que nós precisamos melhorar em nós mesmos. E isso, tá? O livro ajuda, a reunião de estudo no centro ajuda, muitas vezes o passe, a fluidoterapia, dependendo do tipo de situação que a gente está vivendo, ajuda. Mas se nós não tivermos a nossa iniciativa, a nossa vontade, não adianta. Porque na verdade as consequências aqui, que ele diz, tem a ver por simplesmente com, ele usa o termo impureza, né? Justamente para tentar dar para nós aquela ideia, assim, não existe uma coisa mais ou menos lavada.
Quem é mulher sabe bem disso, não está sujo ou está limpo, não tem meio limpo nem meio sujo. Quantas vezes tira do varal a roupa, está limpinha, e alguém taca fogo no lixo do lado, nossa, está cheirando queimada a roupa, deixa eu lavar de novo. Por quê? Porque não tem meio limpo, ou está limpo ou está sujo. Assim? Então as imperfeições também funcionam dessa maneira, não existe meia imperfeição. A gente é perfeito dentro da perfectibilidade nossa, porque Jesus falou que perfeito só Deus, né? Mas dentro da possibilidade nossa de perfeição, a gente é perfeito ou imperfeito. Não tem ninguém meio perfeito. Eu posso estar caminhando para a perfeição, mas enquanto eu estou caminhando para a imperfeição, ainda sou imperfeito e ainda colho as consequências dessa minha imperfeição. Por isso que a vontade de melhorar, a vontade de a gente progredir, tem que ser o centro das nossas atenções na nossa experiência reencarnatória. Porque quando a gente está aqui no mundo, o que tem de coisa que nos distrai, e é bom, né? E é bom, tem muita coisa boa, só que é boa, mas distrai. Né? Eu fico assustado com essa modernidade, tanto tempo que a gente perde para olhar a informação que a gente recebe no tal do WhatsApp, né? Eu já não estou conseguindo mais, não tem tempo. Se eu for olhar tudo, eu gasto 3 horas para olhar tudo. 3 horas em 24 é muito tempo, né? Penso eu, pelo menos para mim, na minha interpretação Então, isso são as distrações do dia a dia. Eu citei essa que essa está mais colocada no nosso dia a dia, na nossa vida moderna, mas existem outras. Né? Existem outras. Muitas vezes a gente olha alguns espíritos que estiverem entre nós, né? E vamos falar do Chico, né? Que trabalhava até às 5, tinha reunião no centro até meia-noite, psicografava até às 4 da manhã, para no outro dia, às 8, estar no serviço. Ele falou, nossa, mas ele era um anjo, né? Um santo. Não, ele simplesmente entendeu o valor do tempo dele, porque ele ficava cansado do mesmo jeito. Ele tinha problema na vista igual a gente tem, né? Aquele cansado, do mesmo jeito. O que ele passou, todos nós passamos. Mas ele tinha plena consciência dessa lei. Ele falou, eu ainda tenho imperfeições que eu preciso trabalhar. E preciso trabalhar enquanto eu estou encarnado. E eu só tenho 24 horas para trabalhar. Então, ele precisava trabalhar porque ele tinha que sustentar a família. Porque ele era o arrimo na época. Então, sobrava para ele o quê? Ele tinha as obrigações no centro, porque ele se propôs a ser espírito. Então, ele tinha as obrigações no centro. E, além de arrimo de família, né, um membro de uma casa espírita, ele ainda tinha o compromisso mediúnico. Ele falou, olha, são 3 obrigações que eu assumi e eu vou cumprir. Não importa o que eu vou fazer, questão de prioridade, questão de vontade, questão de imprimir na sua vida as prioridades para diminuir as imperfeições, as impurezas, para quando chegar no mundo espiritual, ele poder falar, ó, isso aqui eu resolvi, vamos partir para a próxima. Porque nenhum de nós consegue o que nós chamamos de progresso espiritual se a gente não for superando as nossas pequenas impurezas, como está aqui, ou as nossas grandes impurezas, não importa. A gente não consegue dar o passo adiante enquanto a gente não conseguir resolver essas questões. Tá? Então, o que ele quer nos dizer? Tudo o que nos acontece está aqui no primeiro artigo, um dos mais importantes. Depende de como nós usamos o nosso tempo aqui encarnado. Estava vendo aqui, né, chamando para a campanha do quilo, né? Muitas vezes, não, hoje eu não vou não, estou sem tempo. A pergunta que a gente deve fazer é o seguinte, para a gente mesmo, né? O que eu vou fazer com esse tempo quando estou na campanha do quilo? É mais produtivo para eliminar minhas impurezas, como está aqui, ou não? Eu quero descansar o corpo, porque eu trabalhei muito. Isso aí é uma resposta que só cada um pode dar para si mesmo. Artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. E aqui tem toda uma explicação, nós não vamos aprofundar, mas nós até começamos a falar isso, mas o que nos traz de importante esse artigo? Nós estamos falando aí sobre as nossas imperfeições. Tá?
Mas nós temos o outro lado, que é aquilo que a gente faz de bom. Aquilo que a gente faz de bom. Da mesma maneira que as imperfeições, aquilo que a gente não aproveita, o tempo que a gente não aproveita, se transfigura em imperfeições no mundo espiritual, cada coisa que a gente faz de bem, também lá tem o seu valor. Então não há ninguém no mundo, vocês podem pensar na pior pessoa do mundo, que chegou no mundo espiritual e não tinha algo de bom que ele fez. Não existe. Tá? Não existe. Não sou eu que estou falando isso, não. Os espíritos superiores é que falam. Então você pode pensar na pessoa mais terrível, tá? Mais terrível, que fez as maiores atrocidades. Algum ato bom ela fez. Pode ter certeza. Por menor que seja. Né? Às vezes ele foi um monstro, porque ele, durante os seus 100 anos de vida, teve 5 minutos de consciência e todo o resto do tempo de consciência. Mas aqueles 5 minutos que ele teve de consciência será contado sim, porque senão não haveria justiça divina. Deus não olha só o que a gente fez de errado, olha o que a gente fez de bom também. Eu acho que todo mundo assistiu aqui o filme Nosso Lar, né? Tem uma passagem lá no filme Nosso Lar, né, que quando André Luiz está ali, ele vai lá ver quem está rezando por ele na terra, né? Eu estava pensando assim, a minha família deve estar tudo rezando, acendendo vela para mim, né, para o mundo espiritual. Chega lá, quem que estava rezando por ele? Né, aquela secretária dele, que praticamente sem ele saber, fazia ele atender de graça uma pessoa. Então, mesmo naquele momento, né, que ele fazia algo que parecia que ele nem queria fazer, mas que fez, aquilo rendeu fruto para ele. Porque ele atendia de graça, porque a secretária dele empurrava, ele mesmo não queria. Né? No filme a gente vê que ele já queria ir embora, não, mas ela falou, não, doutor, mas... Aí ele cedia aquele minuto, cedia aquela consulta, mesmo não querendo. Mas o simples fato de ele ter tomado, porque tinha o livre-arbítrio, ele podia simplesmente virar e ir embora. Aquele simples fato de ele ter cedido naquele instante, já foi suficiente para ele ter a benesse de receber a oração dela no mundo espiritual. Tá? Então, o que ele está querendo nos dizer? Isso, se a gente for querer interpretar no nosso dia a dia, o que é isso? Procura fazer o menos de bobagem possível e auxiliar mais o próximo possível. Tá? Vamos tentar eliminar as nossas diferenças, ter um pouquinho mais de paciência com o vizinho enjoado, com o marido que dá trabalho, com o filho que dá preocupação. Vamos procurar ajudar o próximo da maneira que a gente puder. Porque cada ato nosso, tanto para um lado como para o outro, terá, aqui ele ainda usa, né, inevitáveis consequências. Inevitáveis. Todo bem que a gente faz, inevitavelmente surgirá para nós, como ele fala aqui, uma fonte de gozo. Como também todo o mal que a gente faz, ou todo o bem que a gente deixa de fazer, né, porque os Espíritos nos explicam que o bem que nós podemos fazer e não fazemos, também é mal. Então todo o bem que nós deixamos de fazer, ou todo o mal que nós fizemos, também terá consequências inevitáveis. Então, a característica da justiça divina, igual eu falei, tem muitos outros códigos, muitos outros artigos aqui no Código Penal da Vida Futura, que é muito interessante a gente parar, refletir. Tá? Cada um deles tem muita informação sobre o nosso dia a dia, né? Soluções para o nosso dia a dia. Tá? Mas o principal que a gente tem que guardar da lei divina, esse resumão geral, porque ela é muito ampla e merece muita reflexão, tá? É que ela é focada no ser humano. Então, toda vez que nós quisermos estar de acordo com a lei divina, nós temos que pensar no próximo. Não foi à toa que Jesus resumiu todas as leis em amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Porque, na realidade, é a nossa relação com o próximo que faz com que a gente dê um passo adiante ou não, que a gente chegue lá um pouquinho mais perfeito ou imperfeito. Então, a lei divina, né, por esses dois artigos, a gente percebe que ela tem 3, vamos dizer assim, grandes patamares.
O primeiro é o arrependimento. Tá? O que é o arrependimento? O arrependimento é você mudar comportamento. A gente vê muitos casos hoje, né, quando a gente vai para esse lado da violência contra a mulher, né, há aquela violência doméstica, fala, não, até aguentei um pouquinho porque ele arrependeu. Não arrependeu não, muitas vezes ele teve remorso, né, porque arrependimento é diferente de remorso. Remorso é aquele choro da hora, né? O arrependimento é mudança de atitude, que é muito mais difícil, porque quem realmente se arrepende nunca mais faz o que fez. Porque se a gente diz que está arrependido e depois torna a fazer a mesma coisa, tá? É só dor de consciência, remorso, às vezes hipocrisia também, né? Porque o verdadeiro arrependimento, como que a gente sabe que uma pessoa arrependeu? Ela mudou. Se ela não mudou, não arrependeu, tá? Isso é uma lição de vida para todos nós. O segundo aspecto da lei divina, e é por isso que ela é perfeita, é a reparação. Tá? O que é a reparação? A gente consertar as consequências dos nossos atos. Porque enquanto na lei humana a gente só separa quem erra, na lei divina, né, quando a gente se arrepende, a gente quer consertar. Olha, eu atrapalhei a vida da pessoa, eu quero ir lá de alguma maneira consertar. Tá? Eu quero ir lá de alguma maneira consertar. Tá? Então é o segundo pilar que a lei divina nos impõe através desse Código Penal. É algo que vai nascendo no nosso interior e nós começamos a ter vontade de agir dessa maneira, né? A fazer aquela reparação daquilo. E nós temos aí dentro da doutrina, né, hoje foi sorteado aqui um livro de romance, né? Pode ler o romance, que eu tenho certeza que no romance tem arrependimento e reparação. Não conheço o seu tipo, mas garanto que tem. Porque isso faz parte da lei divina. O espírito não ia perder tempo escrevendo um livro que seja um romance, que não fosse para trazer para nós o que está na lei divina. Pode ler, quem ganhou o livro, depois conta aqui, né? Reparação e arrependimento. Os três de hoje falam disso, está incluído. Está incluído, né? Tá? Porque é parte da lei divina, né? Eles querem nos trazer. E por fim, o que é a expiação? Né? E a expiação, eu até deixei para falar por último, porque não é exatamente nessa ordem que funciona, mas deixei falar por último, porque nós espíritas temos uma mania de achar que expiação é sofrimento, né? Eu tenho que expiar os meus pecados, eu tenho que sofrer. Se Deus é bom, Ele quer lá que a gente sofra. O que é expiação? Não é sofrimento. Expiação é uma oportunidade que Deus dá para nós de se colocar no lugar da outra pessoa que a gente fez o mal para ela, né? Se um dia eu roubei meu sócio, numa outra encarnação, eu vou levar cano de alguma pessoa para me sentir o que é ter algo, né, espoliado. Então expiação não é sofrimento, é uma oportunidade divina de a gente se colocar no lugar do outro para saber o que é aquela dor que nós provocamos. Porque muitas vezes para a gente aprender, para a gente se arrepender verdadeiramente, mudar de postura, a gente procurar reparar o mal que a gente fez, a gente precisa ir lá e sofrer aquilo que a pessoa sofreu, sentir, seja o sofrimento físico, psicológico, não importa. Passar por aquilo para a gente saber, isso dói. E se dói, não é bom. E se não é bom, eu não vou fazer mais, e para quem eu fiz, eu vou procurar reparar. Tá? Arrependimento, reparação, expiação. Então, isso são algumas pinceladas para a gente ver a grandiosidade da lei divina. Que quando a gente olha esse mundo que parece caótico, não nos preocupemos. Tudo está em sintonia. Tudo está atendendo um processo de harmonia, que é aquele processo que emana do próprio Deus. E tudo está sobre a guarda daquele que é o nosso governador espiritual, que é Jesus. Então, acima de tudo, tenhamos confiança, tenhamos fé, tenhamos esperança, porque cada um de nós só tem um destino, que é o destino da perfeição. A única coisa que Jesus está esperando é o nosso tempo, o tempo de cada um ser perfeito. E esse tempo vai chegar.
Ele falou Jesus falou para Emmanuel, né, está lá em 2000 anos atrás, você pode me seguir agora ou daqui 2000 anos. Emmanuel decidiu depois de 2000 anos, mas está aí seguindo. Graças a eles nós temos esse evangelho maravilhoso interpretado pelo mundo espírita. Tá? Gente, muito obrigado pela paciência, pela atenção, pela oportunidade, né, de poder estar aqui, de poder refletir, porque isso obriga a gente a ler também. E pode ter certeza que tudo que eu falei aqui, eu assumi, absorvi para mim muito mais. Tá? Minha vida depois de hoje vai ser um pouquinho mais diferente, porque o que eu aprendi para poder vir aqui, eu não consigo nem falar para vocês, mensurar para vocês o tamanho. Tá? Então, muito obrigado a todos e que a paz de Jesus esteja sempre em nosso coração.